Olá, seja bem-vindo ao meu consultório. Eu sou o Dr. Marcos Antônio Dias e hoje eu quero trazer um assunto complexo, difícil, mas extremamente importante. É o processo de seleção dos pacientes com doença de Parkinson para o implante do eletrodo cerebral profundo, DBS. Nós falamos no vídeo anterior em que a doença de Parkinson ela é dividida em fases, fase número 1, 2 até a quinta fase. Então, quando o paciente chega a nós e com essa possibilidade, com essa ideia de ser beneficiado por uma cirurgia de implante de eletrodo cerebral profundo, nós temos que imaginar de maneira muito clara e objetiva que isso não é feito de qualquer maneira, de maneira intempestiva. Existe todo um processo, existe todo um protocolo já muito bem firmado que regulamenta, em que dá o direcionamento para que isso aconteça. O paciente, na fase 1, que é a fase inicial da doença, aqueles primeiros 5 anos, está muito bem. Então, esse paciente dificilmente será um paciente avaliado. Não é incomum, nós recebemos pacientes aqui no consultório que chegam nas fases iniciais, mas eles vêm muito, muito mesmo pela curiosidade de conhecer o processo, de conhecer essa possibilidade para a vida dele, essa possibilidade de tratamento. Da mesma maneira, no outro extremo, aquele paciente idoso, fortemente acometido, com muitas sequelas, é o paciente da fase 4, final da 4, fase 5, esse paciente dificilmente pode ser beneficiado pelo implante de eletrodo cerebral profundo. Não que ele não tenha tratamentos cirúrgicos, isso é até motivo para um outro vídeo que a gente pode conversar. Existem técnicas mais simples que permitem melhora desse paciente, só que essas técnicas, assim, resumidamente, elas têm uma duração de tempo menor. Podem durar, os benefícios dessa técnica podem durar até 5 anos, mas para um paciente que tem uma doença já em fase mais avançada e que o seu estado de saúde já não está assim, adequado para enfrentar uma cirurgia de eletrodo cerebral profundo, que é uma cirurgia longa, ela vai ser mais adequada para ele, para aquele momento de vida e momento da doença dele. Então, o que nos sobra, o que nós pensamos, são aqueles pacientes que chegam já na fase 2, na fase 3 da doença. A fase 2 é aquele paciente que já tem algum grau, relembrando o conceito, né? A fase 2 é aquele paciente que já tem algum grau de acometimento, é autônomo, consegue fazer suas atividades, mas começa a perceber duas questões importantes. A primeira, a flutuação dos efeitos do medicamento e a não capacidade mais de realizar uma ou outra atividade física, do plano físico, do seu dia a dia, e que isso lhe atrapalha muito. Ou aquele paciente já está na fase 3, que já tem quedas, já tem dificuldade, que aí francamente as medicações já não têm mais efeito, que nós caracterizamos no vídeo anterior como chamado refratariedade, né? Então, flutuação e refratariedade são os dois carros-chefes que nos motivam para iniciar o processo de entender se esse paciente pode ou não pode ser beneficiado pelo implante de eletrodo cerebral profundo. Mas aí sempre vem uma pergunta, doutor Marcos, mas não é só lá e levar no centro cirúrgico e botar o eletrodo e ver se funciona? Não, não é só ver se funciona. Seria muito fácil se fosse assim. E, infelizmente, eu acabo recebendo pacientes que vieram de outros centros, de outros profissionais que isso foi feito. Qual é o problema disso? O problema disso é que existe uma variante da doença que não é a doença de Parkinson, mas é uma manifestação clínica com tremor, rigidez, dificuldade de movimentação. São doenças paralelas, são outras doenças do sistema nervoso central que imitam a doença de Parkinson. Esse termo a gente usa, um termo técnico na língua portuguesa, como parkinsonismo. Ou seja, é uma doença que são alterações cerebrais que possuem manifestações parecidas com a doença de Parkinson. Só para citar, não vou entrar profundamente nesse tema, porque é um tema complexo, por exemplo, a paralisia suprapontina, a doença de múltiplos sistemas e assim por diante. E nessas situações, quando nós implantamos o eletrodo cerebral para esse tipo de acometimento, para esse paciente, não só não melhora, como piora.
Por quê? Porque é um cérebro doente com outra doença. Então eu vou aplicar uma terapia cirúrgica desenhada para uma doença e numa outra doença que é parecida simplesmente e não só não melhora, como piora. Então, imaginemos a questão bem prática. Eu vou propiciar a ele uma tentativa de melhora, eu não só não vou melhorar, como vou piorar. Então, eu não vejo muito sentido. Então, o protocolo que é feito para seleção desses pacientes, pacientes com doença de Parkinson, ele visa vários aspectos, mas o mais importante dele é a segurança do paciente. A primeira questão é saber se o paciente está no momento certo de operar. Precocemente, muito cedo, não vale o risco-benefício de fazer a cirurgia. Tardiamente, é risco com pouquíssimos benefícios. E se não for de fato uma doença de Parkinson, for uma variante dessas doenças que eu citei anteriormente, não só não há benefícios, como há malefícios em si. Então, eu tenho que, nesse universo todo, eu tenho que aplicar uma metodologia, uma maneira de entender e conseguir decifrar no paciente que está aqui na minha frente e entender assim, olha, realmente é o que é e nós vamos conseguir, da maneira mais segura possível, oferecer a esse paciente os melhores benefícios, reduzindo ao máximo os riscos. Não existe risco zero em medicina, é claro, mas reduzindo ao máximo esses riscos. Então, quando o paciente chega a nós, chega aqui a mim no consultório, encaminhado pelo colega neurologista, por outro médico, às vezes o paciente também vem por indicação de outros e assim por diante, eu explico para ele uma coisa, chega até a ser engraçada, mas é verdade. Eu falo para eles assim, eu, Dr. Marcos, eu tenho que me convencer que o senhor vai ser beneficiado, o senhor e a senhora vão ser beneficiados pela terapia. E os pacientes acham isso estranho, porque é incomum um médico falar isso. Né? O médico vai ter que se convencer se eu vou ter que fazer o tratamento ou não. Mas isso é só uma brincadeira, né? E claro que isso são camadas de proteção a mais para os resultados que os pacientes precisam. Então, quando o paciente chega aqui, óbvio, aí entra os primeiros critérios, nós já discutimos isso. Doença de Parkinson há pelo menos 5 anos, dependendo dos casos, um pouquinho menos, um pouco mais. Ter tomado os remédios e esses remédios terem feito efeito, mas num primeiro momento, mas agora não fazem mais efeito. É o que a gente já definiu nos vídeos anteriores como flutuação medicamentosa. E esse paciente está perdendo a capacidade, perdendo a sua autonomia, sua qualidade de vida no dia a dia. Então, esse é o clássico paciente que nos parece um bom candidato à cirurgia. Então, o paciente, essa é uma descrição muito clássica. Doutor, eu tomava a medicação, a dopamina, né, o levodopa, que é a medicação mais importante na doença de Parkinson, funcionava maravilhosamente bem, mas eu percebi que de um tempo para cá, 6 meses, 1 ano para cá, o remédio não está mais fazendo efeito. Ou se faz um pouco, para, volta, está flutuando muito a resposta da medicação, e eu percebi também que a minha marcha, meu tremor, a minha rigidez pioraram muito, mesmo tendo aumentado as medicações. Então esse é claramente o cenário inicial mais propício para um candidato para operar e ser beneficiado pelo eletrodo cerebral profundo. O entendimento do paciente do protocolo, e isso é uma conversa que normalmente os familiares vêm também, e a gente tem uma conversa muito, muito legal aqui, e eles vão acabar entender que não é simplesmente pede uma cirurgia, semana seguinte vai lá, faz o risco cirúrgico e é operado e está tudo resolvido. Não se resume a isso. É muito mais complexo. O primeiro passo que nós damos é o entendimento. O paciente tem que entender o que é essa terapia, o que essa terapia pode proporcionar, o que ela não proporciona, o que ela melhora, o que ela não melhora. E isso é extremamente importante, porque entendemos que é um paciente crônico, é um paciente que tem dificuldades motoras, é um paciente que perdeu qualidade de vida. Natural ele vir com uma ideia pré-concebida que a cirurgia, que é o implante do eletrodo, vai restabelecer a vida dele a um patamar anterior
não doente. Isso não é verdade. O eletrodo cerebral profundo, ele permite para o paciente uma estabilidade. Ele permite que esse paciente tenha uma previsibilidade do seu dia a dia. Mas algumas coisas, alguns aspectos da doença, por exemplo, alteração de fala, alteração de equilíbrio, alguma outra dificuldade, trânsito intestinal, são questões bem pertinentes na doença de Parkinson, o eletrodo não vai ter ação. O eletrodo vai ter ação no aspecto mais motor do paciente, na caminhada, na rigidez, no tremor, nas mãos soltas, nas pernas e assim por diante, reduzindo quedas. Mas a doença, ela continua evoluindo. E o paciente, mesmo depois de implantado, ele precisa fazer as terapias adjuvantes. Fisioterapia, fonoterapia, ter uma dieta regrada, atividades físicas, e tudo que consiste, né, nas ações necessárias para ele manter uma qualidade de vida. Então esse é um ponto extremamente importante. Na primeira consulta que nós conversamos, que em geral dura 1 hora e meia, basicamente nós vamos conversar muito sobre a terapia, muito sobre as perspectivas, e eu preciso compreender as perspectivas do paciente, eu preciso entender o que ele deseja, o que ele precisa, para poder dar a real dimensão do que a terapia pode oferecer para ele ou não, e falar um pouco também de algumas complicações, mas não entrando muito nesse mérito nesse momento. Quando eu mando o paciente para casa, ele, a família, nós, inclusive vai ser tema de uma conversa futura, eu acabei elaborando todo um material para o paciente, escrito para o paciente levar para casa e poder ler alguns detalhes mais importantes. Quando o paciente volta dessa consulta, já tendo conversado com a família, tendo entendido exatamente a dimensão das coisas, o primeiro passo é a realização de um exame de imagem, uma ressonância, que a gente chama de ressonância estereotáxica. Estereotaxia é uma técnica que é usada para implantar o eletrodo, é uma ressonância normal para o paciente, não há nada de diferente. A técnica da ressonância que é um pouco diferente lá no aparelho. Essa ressonância vai buscar para nós ver a anatomia do paciente, se não há nenhuma alteração, se esse paciente não tem nenhuma alteração anatômica que seja impeditiva para colocar o eletrodo cerebral profundo. Eu lembro de um caso, uma vez, um paciente que tinha uma alteração venosa, uma veia que passava bem no caminho, no local onde o eletrodo vai ser implantado. Eu não posso implantar um eletrodo num local e romper uma veia e causar um derrame no paciente. Então isso é um impeditivo. Mas isso é muito raro de a gente perceber. Essa ressonância é uma ressonância longa de ser feita, geralmente ela é feita com anestesia geral, porque o paciente não pode tremer, é uma ressonância milimétrica, são muitos cortes, para que nós depois utilizemos essa ressonância, um sistema de informática nosso, para reconstruir o cérebro do paciente e montar literalmente um mapa de localização do cérebro do paciente. Passada essa fase desse exame, que ela pode excluir o paciente da indicação de eletrodo, aliás, todas as fases têm a capacidade de excluir os pacientes da indicação de eletrodo. A fase seguinte é uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica é feita por uma outra profissional. Essa neuropsicóloga especializada e tem muito conhecimento na doença de Parkinson, ela vai fazer uma bateria de testes, pode levar 2 a 3 dias às vezes, e nessa bateria de testes ela vai testar vários aspectos importantes, como por exemplo, se o paciente tem uma depressão, se esse paciente tem uma doença psiquiátrica latente que não foi diagnosticada, se esse paciente tem uma doença, por exemplo, do tipo uma demência, Alzheimer inicial, e nós sabemos que quando o paciente, por exemplo, especificamente na questão do Alzheimer, se o paciente tem um Alzheimer inicial, quando nós implantamos o eletrodo, nos meses seguintes o Alzheimer, que não tem nada a ver com o eletrodo, vai evoluir, e nós sabemos que ali 1 ano, 2 anos depois, o paciente vai estar mais acometido do Alzheimer do que do Parkinson. Existe um conceito forte e importante: as pessoas podem ter 2 doenças, as pessoas podem ter diabetes e hipertensão, as pessoas podem ter Alzheimer e Parkinson e assim por diante. Então, toda essa avaliação neuropsicológica, ela é importante para que nós destrinchemos ao máximo como que a ressonância vai mostrar no mapa a parte física do cérebro. A avaliação neuropsicológica vai mostrar o cérebro em funcionamento, e isso é extremamente importante,
porque vai nos dar pistas se há algo que já está acometendo o paciente e ninguém percebeu. Se a avaliação neuropsicológica for positiva, o cérebro desse paciente estiver funcionando de maneira bem tranquila, o passo seguinte da nossa avaliação é uma questão mais orgânica propriamente dita. O cardiologista vai avaliar esse paciente, ver se o coração dele está em pleno funcionamento, exames de sangue de maneira geral, ver a parte da coagulação, a parte do hemograma, a parte de função renal, função hepática, funções dos hormônios, que se limitam a um exame de sangue em laboratório, como a gente conhece, que é rotina para todos os pacientes. Vencida essa fase, a próxima fase é a consulta com o médico anestesista, que vai, já nas vésperas da cirurgia. Imaginemos que a cirurgia já está agendada e o paciente já está tudo pronto, a parte de solicitações, quando os pacientes têm plano de saúde, todas as solicitações, aquelas burocracias de plano de saúde, todas vencidas, tudo ok. O paciente vai ao médico anestesista fazer a consulta pré-cirúrgica. E aí, com essa avaliação pré-cirúrgica, feita pelo anestesista, dando ok, nós agendamos a cirurgia e podemos executar a cirurgia. Sobre a cirurgia, rapidamente, nós podemos discutir isso em outro vídeo, de maneira mais ampla. Existem muito na internet, a gente vê que os pacientes veem vídeos, né, nas plataformas, que a cirurgia é feita com o paciente acordado. Isso não é bem assim. Alguns pacientes nós fazemos acordado, era uma tendência mais antiga. Modernamente agora, com a qualidade de toda essa avaliação que nós fazemos, das ressonâncias, de todos os estudos que são feitos prévios à cirurgia, hoje nós conseguimos oferecer um conforto ao paciente e fazer a cirurgia com ele anestesiado, com anestesia geral. É muito mais confortável para o paciente, não tem a menor comparação. Em algumas situações que nós detectamos a necessidade, por exemplo, preservação da fala, que é uma coisa extremamente delicada na cirurgia, e se o paciente já tem algum grau de acometimento da fala, nesse paciente especificamente, nós temos a tendência a fazer a cirurgia com o paciente acordado. É mais difícil para o paciente, mas nos possibilita a ter um controle em tempo real do funcionamento do cérebro. Então não é uma regra hoje fazer com o paciente acordado. Eu sei que tem muita gente que acaba não vindo para a cirurgia por essa questão, que ficou solidificada, que toda cirurgia de implante de eletrodo cerebral é feita com o paciente acordado. Isso não é mais uma realidade, felizmente, né? Um aspecto importante que eu não citei, porque às vezes é realizado conosco aqui, às vezes não, é um teste com a medicação levodopa. É um teste que nós retiramos a levodopa do paciente por 12 horas e o paciente vem na presença do neurologista ou na minha presença e nós fazemos um teste, uma bateria de testes já pré-determinada, e essa bateria de testes ela é feita com o paciente sem medicação e com medicação. E a diferença da pontuação sem medicação com pontuação define muito um aspecto interessante. Nós toleramos que essa diferença tem que ser no mínimo de 50%, do sem medicação com medicação. Mas, se o paciente foi bem selecionado e ele responde à levodopa, que é a medicação que ele sempre usou, nós vemos aí respostas de 80%, 90%, 100% de melhora. E é interessante porque normalmente é esse número que o eletrodo cerebral profundo vai replicar, na verdade, depois da cirurgia. Então, de uma maneira muito exclusiva e rara em medicina, nós conseguimos, de maneira mais ou menos, isso não é uma regra, mas é uma predição assim, interessante, e dizer para o paciente, olha, com o eletrodo cerebral profundo, nós conseguimos melhorar 80%, 90% da sua doença. E visto já em muitos pacientes, né, na nossa experiência, que alguns pacientes acabam assim voltando 2, 3, 4, 5 anos para trás no seu estágio motor. O paciente nos relata da seguinte maneira: olha, doutor, eu estou fazendo coisas que fazia 3, 4 anos que eu não fazia mais, porque eu tinha medo, eu não conseguia fazer. Então isso é super interessante. Então
Os pacientes me perguntam, doutor, quanto tempo eu vou gastar para fazer esse processo inteiro de preparo para saber se eu sou candidato, e esse preparo também é um preparo também para a cirurgia, que isso é interessante. Eu não vou perder tempo com isso, eu vou selecionar o paciente, mas eu estou preparando ele para a cirurgia também, então não há uma perda de tempo nesse sentido. Em média de 3 a 4 meses, dependendo do paciente. Alguns pacientes 2 meses, uns pacientes 2, 3, 4 meses, dependendo do paciente. Às vezes, por exemplo, o paciente tem um problema cardíaco, uma coisa no passado, teve um infarto, o cardiologista vai pedir mais exames, vai se dedicar mais, vai se aprofundar mais ali na avaliação do coração. Então, isso pode gastar um pouco mais de tempo. A ressonância magnética, por exemplo, ela é realizada, às vezes nós vemos uma pequena alteração, nos chama a atenção, é preciso o paciente voltar e repetir a ressonância. Eu sempre falo para o paciente assim, olha, nós vamos gastar o tempo preparatório que seja necessário. Cada minuto de preparação, ele se reflete claramente, positivamente no sucesso da cirurgia. Sucesso de cirurgia depende de preparação. Não existe atalho, não existe fórmula, não existe linha de produção, vai operando todo mundo e depois vê o resultado. Isso, infelizmente, a gente acaba vendo e, infelizmente, a gente acaba percebendo que o resultado não é bom. Como qualquer atividade humana, como qualquer atividade intelectual, ela necessita de preparação. E quanto mais preparado você estiver, melhor são as suas chances de sucesso. Isso vale para um aluno que vai fazer vestibular, vale para uma pessoa que vai fazer concurso e vale para o paciente de Parkinson também. Então, a preparação não é uma perda de tempo, e sim um ganho de qualidade, um ganho da melhor obtenção do melhor resultado possível. E espero que vocês tenham entendido e agradeço mais uma vez e muito obrigado.